Você tem algum receio de não saber como ajudar o seu filho a ser feliz, a se realizar, a se expressar no mundo? Meu nome é Pedro Paiva, sou aluno e professor da Nova Acrópole e psicólogo clínico. E hoje eu vou te dar 5 dicas sobre como você pode ajudar o seu filho a buscar a felicidade. Ultimamente eu tenho visto em muitos textos atuais uma preocupação muito grande em como posso disciplinar meu filho, como posso torná-lo mais produtivo, como posso ajudá-lo a ser mais criativo. E todas essas questões, elas são realmente importantes. Mas tem uma questão que nem sempre eu vejo sendo abordada, que é a preocupação de como eu posso ajudar o meu filho a ser feliz, a se realizar, a conseguir vencer as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? As provas que a vida nos oferece. Então, hoje, e refletindo, inspirado na filosofia, eu fui percebendo que existem várias joias, tesouros realmente, que podem nos ajudar nessa tarefa. E que se a gente souber como traduzir isso para lidar com os problemas atuais, a gente vai ver que a filosofia, a maneira clássica, unida à psicologia e aos conhecimentos que se produz hoje, nós podemos sim encontrar um caminho de formação, que não forme só para o mercado de trabalho ou para ser mais criativo, produtivo, etc., mas para que o ser humano possa encontrar em si mesmo uma fonte de realização, de felicidade, de satisfação. E é importante também definir que felicidade, que é o tema que eu vou abordar, não é essa felicidade simplesmente do bem-estar, simplesmente do prazer. A felicidade, ela envolve a aventura de viver, a expressão daquilo que nós trazemos dentro de nós, dentro do nosso coração, a realização de um potencial que eu, de alguma forma, sei que tenho, que meu filho tem, mas eu tenho que ajudá-lo a trazer isso para o mundo. Muitas vezes as pessoas acham que eu só tenho valor pelo que eu faço, ou as pessoas só têm valor pela utilidade delas. Isso não é verdade. Nós temos valor pelo que nós somos, mas precisamos encontrar uma forma de expressar isso. Como é que eu trago o meu ser para o mundo? E aí sim é necessário ação, é necessário trabalho, é necessário esforço. De alguma forma eu preciso me expressar. A primeira dica é: vença definitivamente o seu medo de educar. Educar não é algo fácil, pelo contrário. Exige de nós muito comprometimento, muito esforço, é uma responsabilidade enorme. A formação, dar forma, encontrar uma forma que a gente possa transmitir e ajudar alguém a lapidar a sua maneira de se expressar no mundo, é algo extremamente difícil, mas é necessário. Talvez seja a maior chance que nós vamos dar aos nossos filhos, às crianças de uma maneira geral, é ajudá-la a encontrar essa maneira de viver, para que ela seja feliz. Então, nós não podemos ter medo de fazer isso. E, como eu disse, é muito difícil, traz muitos receios. Será que eu estou sendo duro demais? Será que eu estou sendo muito passivo nesse processo? E eu vejo que muitas vezes as pessoas preferem não educar, então. Deixa que a vida forme, deixa que as pessoas vão se formando aos poucos. Fico muito preocupado em ser amigo do meu filho, em agradá-lo sempre. Mas é preciso de uma dose de coragem. É preciso de uma dose de coragem para que eu possa levá-lo nessa caminhada de superar dificuldades, superar obstáculos. E às vezes eu vou precisar ser firme, às vezes eu vou precisar ser mais acolhedor. Tudo isso é necessário. Agora, um ponto importante: não podemos exigir de nós mesmos uma perfeição. Isso não. Então, ainda que eu não tenha todo o conhecimento do mundo, toda a habilidade do mundo, ou não saiba nem qual atitude que eu devo assumir ainda, eu vou precisar de muita atenção, muita consciência, imaginação, inteligência para lidar com meu filho. Mas eu preciso ter paciência comigo mesmo, com meu filho, com as crianças que eu tiver responsável, porque se eu não tiver paciência com os meus possíveis erros, e ocorrerão muitos, Eu sou pai e eu sei, embora esteja sempre pensando nesses temas,
o quão difícil é manter sempre uma regularidade, agir sempre corretamente, manter essa atenção constante. Isso é muito difícil. Mas a gente precisa ter essa tolerância, essa capacidade de lidar com os nossos erros. E é melhor errar com a intenção de acertar, com a intenção de melhorar, do que não fazer nada. Então não se espera de um pai, de uma mãe, de um responsável, que ele seja perfeito na educação do seu filho. O que se espera é esse ânimo de perfeição, esse ânimo de crescimento e essa intenção genuína, né, de ajudar os nossos filhos. Então, esse amor que nós temos pelos nossos filhos, a nossa intenção pura, tem muito mais valor do que qualquer técnica ou qualquer dica que eu puder dar. Então a gente precisa confiar nesse sentimento, a gente precisa confiar nesse compromisso para que a gente realmente possa educar os nossos filhos, ter coragem para enfrentar isso. Tem uma cena do filme Rei Leão que eu gosto muito, que é justamente o momento em que Simba, achando que tinha sido responsável pela morte do seu pai, o Mufasa, resolve voltar para assumir o seu lugar como rei. E é interessante aquela cena porque é um momento super difícil. Ele não se sente capaz, ele não se sente digno, ele se sente extremamente culpado por tudo que aconteceu, mas mesmo assim ele assume essa responsabilidade. E eu sempre lembro dessa cena, quando eu me sinto despreparado para alguma coisa. Tá bom, pode ser que eu não seja bom o suficiente, eu não seja tão bom assim, mas eu preciso enfrentar isso. É uma responsabilidade, é uma necessidade que extrapola os meus caprichos, os meus medos, as minhas debilidades. Então eu preciso me desafiar, ainda que eu não consiga ser tão bom quanto eu gostaria. Segunda dica, não faça do seu filho o centro da sua família. Colocar a criança no centro da família, da dinâmica familiar, de tudo na nossa vida, não é bom. Nem para nós, porque vamos negar nossas necessidades, necessidades de outros filhos, né? Necessidades de outros integrantes dessa família. Não é bom para eles, mas também não é bom para a criança. Esse lugar, essa posição de centro, acaba gerando muita responsabilidade, um peso consciente de ser responsável realmente pelas alegrias dessa família, mas também por suas frustrações, porque as coisas não vão bem. E também um peso inconsciente, de que muitas vezes não sou feliz porque meu filho me demanda muito e eu não posso realizar meus sonhos, não posso seguir com meus hobbies, enfim. Então, ainda que a gente não fale isso às vezes está no nosso inconsciente e pesa sobre a criança. Então essa posição de centro, ela não é confortável. Ainda que pareça uma posição privilegiada, ela é uma posição de muita responsabilidade, de muito peso, de muita carga. Não quero dizer com isso também que quem tem que ocupar esse centro seja você, seja eu, seja a mãe, o pai ou o responsável. Aliás, esse centro não deve ser ocupado por uma pessoa, por um integrante da família. Mas o centro deve ser, sim, os valores dessa família, os princípios dessa família, as necessidades do todo. Porque é como na República de Platão, o Estado, o centro, ele é representado por um conjunto de princípios. E o que são os líderes dessa sociedade? São os guardiões desses princípios. Então o que impera, o centro, são esses valores. Então nós, como adultos, como responsáveis, somos guardiões desses valores. E por isso temos autoridade, por isso temos sim o dever de dizer o que é certo e o que é errado em certas ocasiões. E a criança ela vai ser conduzida, levada a orbitar em torno desse centro também. Perceber que ela participa de algo maior do que ela. Que existem critérios de escolha. Por que vamos comer isso e não aquilo? Por que hoje vamos ao cinema ao invés de ir para um outro lugar? Por que nós devemos colaborar, cooperar uns com os outros? O que vai definir isso? Os seus valores, os seus princípios. E por que isso ajuda a criança no seu processo de felicidade e de realização? Porque uma das coisas que mais nos gera insegurança é não ter referenciais, não saber como escolher, que hierarquia eu devo obedecer de prioridades na minha vida, como é que eu avalio se uma coisa é certa ou errada. Então se eu percebo, se eu trago isso para a minha família, para o meu núcleo familiar, e eu consigo ajudar meu filho a identificar isso. Por exemplo,
Tem um filho que às vezes não consegue, não gosta de colaborar. Eu preciso transmitir isso para ele. Preciso transmitir esse valor. Olha, aqui todos nós colaboramos. Um ajuda os outros, né? E a gente de alguma forma vai se ajudando a crescer todo mundo. Então se tem uma bagunça, se tem uma necessidade, qualquer um de nós pode colaborar de alguma forma. Então eu só estou dando um exemplo de um valor. Então não é um capricho do pai, da mãe ou do responsável. É um princípio. E todos aqueles que representam esse princípio vão se sentindo mais integrantes dessa família. E pertencer a algo maior, sentir que faz parte de algo maior, também nos traz uma certa segurança, né, de que eu não estou sozinho, de que eu pertenço a alguma coisa. Esse sentimento de pertencimento, ele é vital. Hoje em dia nós sabemos, os estudos apontam para que quando a gente se sente deprimido, por exemplo, uma das coisas mais comuns é esse sentimento de que eu não pertenço a nada, de que eu não participo de nada. Então, eleger valores, princípios como o centro, como a identidade da minha família e ajudar a criança a entender isso e de alguma forma participar disso, dá a ela essa segurança de que ela pertence a alguma coisa, de que ela tem uma identidade que é maior do que os caprichos dela, do que as vontades dela, do que os gostos dela. E também se sentir conectado a uma coisa maior do que nós nos ajuda, inclusive, a lidar com os nossos problemas, de vê-los como algo menor. Ou seja, conseguir ver que eles são relativos, que eles têm um tamanho relativo e que eu posso contar com toda essa força do coletivo para lidar com eles. Então, se o meu referencial de universo é apenas o meu umbigo, todos os problemas que eu passar serão muito grandes e aparentemente insuperáveis. Agora, se eu pertenço a uma família, a um grupo, a uma comunidade, me sinto de alguma forma conectado à sociedade de uma maneira geral, também o poder desse coletivo me ajuda nas minhas questões. Então, isso, né? Não colocar a criança como o centro, mas sim valores, princípios. E se eu não tenho isso claro, eu preciso buscá-los. Eu preciso esclarecer para mim mesmo. Porque, como guardião desses valores, eu preciso estar vivendo isso para poder transmitir, através do meu exemplo, da minha forma de agir. Mas isso é fundamental para que a criança se sinta realmente ancorada, né, e mais segura. Terceira dica. Não culpe o seu filho, mas responsabilize-o por tudo que lhe toca. Responsabilidade é poder. Muitas vezes as pessoas acham que a responsabilidade é um peso. Mas se a gente, na verdade, encontrasse, né, a nossa responsabilidade em cada coisa que nos toca a viver, a gente também despertaria aí um poder, uma possibilidade de mudar as coisas, de transformar as coisas. Então, quando a gente fala em responsabilidade, a gente pensa que é uma série de compromissos, de coisas que vão tornar a minha vida mais pesada, mais difícil. Né? Mas não é nesse sentido. Né? A responsabilidade me permite ver de que maneira eu posso atuar, de que maneira eu posso transformar as coisas. E eu não falo de uma responsabilidade só sobre os demais, sobre o que eu faço com os outros, sobre a forma que eu ajo, mas também sobre meus pensamentos, sobre meus sentimentos, e aí sim sobre minhas atitudes. Né? Então, às vezes, uma criança chega triste do colégio e a gente logo coloca a culpa no coleguinha que foi grosseiro. Ah, seu coleguinha ele é chato, o seu professor estava bravo. Cria uma série de justificativas para que a criança se sinta assim, deixa isso para lá. Ao invés de dialogar e entender o que aconteceu. Como é que você tratou o seu amiguinho? Como é que você agiu com ele? Como é que você falou? Será que você falou de uma forma que ele ficou chateado, que ele ficou triste? E percebam, isso é um diálogo natural, o mais imparcial possível. Não para tornar a criança, para que ela se sinta culpada, não é isso. Mas porque se ela perceber que o amiguinho ficou chateado com ela, porque a maneira que ela joga é de uma forma que sempre quer vencer, que sempre quer ganhar. Tem crianças que são assim, né? Ou que agem assim de vez em quando, que até se sentem no direito de mudar as regras a qualquer momento. Então ela vai descobrir que o amiguinho que ficou chateado com ela não é porque não gosta dela, ou porque ela tem algum problema,
mas porque ela não está respeitando ele, não está respeitando as regras do jogo. E sabendo disso, ela pode mudar essa atitude. Ela pode agir de uma forma diferente e perceber que ela sim pode ser muito querida pelo amiguinho. Né? Muitas vezes as pessoas carregam esse sentimento, deve ter algo errado comigo, porque ninguém gosta de mim. Mas isso não gera responsabilidade. Pode gerar um sentimento de culpa, mas não de responsabilidade. Responsabilidade seria assim: o que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu posso fazer de uma outra maneira que vai gerar uma influência nos demais? De repente eu descubro que a forma que eu falo é muito grosseira e que se eu mudar isso, as pessoas podem se aproximar novamente. E olha só como isso é libertador. Não tem nada de errado comigo. Tem de errado a forma que eu estou lidando com as pessoas. E isso eu posso mudar. Nesse sentido que eu digo que a responsabilidade gera um poder. Uma pessoa que é capaz de se responsabilizar por muitas coisas tem muito mais poder sobre as circunstâncias. É como se a gente chegasse para um funcionário nosso, ou qualquer pessoa que tem algum compromisso conosco, e a gente perguntasse: por que você chegou atrasado? Falou assim: por causa do trânsito, porque choveu, porque, enfim, meu despertador não tocou. Bem, isso são justificativas, mas se a pessoa não se responsabiliza por nada, qual a chance de mudar? Qual a chance dela não chegar atrasada amanhã? Né? Por outro lado, se ela fala: olha, eu esqueci de colocar o despertador, não prestei atenção, mas eu já vi qual foi o meu erro e amanhã eu vou corrigir. Isso dá a ela poder, aumenta a confiança. Se ela realmente corrigir isso, pronto, ela superou uma dificuldade. Então a gente pode ajudar a criança a fazer isso. Não achar que ela vai ser perfeita, que ela não vai errar, não se trata disso. Mas justamente dela identificar quais ações ela pode manejar para mudar os resultados. A vida tem seus protocolos, Confúcio fala sobre isso. Se eu souber fazer uma leitura da vida, dos protocolos que a vida tem, eu posso também tirar dela tudo aquilo que me traz felicidade, realização, segurança. Eu só preciso aprender a lidar com as pessoas. E é por isso que eu sempre diferencio responsabilidade de culpa. Culpa normalmente nos prende ao passado. O que eu fiz de errado, e eu lamento, e eu sofro, e eu às vezes me questiono, e até falo às vezes comigo mesmo, né, de uma forma a me ofender: eu não tenho muito valor, eu sou um fraco, eu sou um débil. Isso não acrescenta absolutamente nada, não ajuda ninguém. Né? Então, enquanto a culpa me prende ao passado, algo que já aconteceu, a responsabilidade, ela me projeta para o futuro. Ou seja, eu analiso de forma objetivamente o passado, mas eu me projeto para o futuro, eu me responsabilizo por algo. E agora eu posso mudar. Então, ao invés de ter um sentimento de sofrimento, de dor, de lamentação, eu tenho um sentimento de esperança, de que eu posso mudar, de que eu posso fazer diferente, de que as coisas podem se transformar. E se elas não se transformarem, eu aprofundo a minha reflexão e procuro a minha responsabilidade numa dimensão ainda mais profunda. Às vezes a gente vê crianças, né, que estão emburradas porque estavam lá brincando na festa do coleguinha e o coleguinha não quis emprestar o brinquedo e de repente ela está sentada ali e nós vemos claramente que ela está querendo mostrar para todo mundo que ela está triste, que ela está emburrada. E a gente pode acolher esse sentimento. Mostrar para ela que nós percebemos, mas a gente tem que mostrar para ela também que é uma escolha dela ficar ali e que ela pode também levantar, brincar novamente, brincar com outra criança, se for o caso. Então ela pode escolher como ela vai se sentir. Isso é responsabilidade. Então não é só no que a gente faz, mas também no que a gente pensa e também no que a gente sente. Quanto antes a gente conseguir mostrar isso para as crianças, antes elas começam a praticar. E mais fortes, mais seguras elas vão se tornar. Quarta dica: incentive o seu filho a contribuir de fato, ainda que seja através de pequenas coisas. Tem uma frase muito conhecida, eu acho que todos conhecem: o trabalho dignifica o homem. Bem, de fato, essa frase nos revela algumas ideias interessantes. Trabalhar, e a gente pode pensar não só em trabalhar, até porque estamos falando de crianças, mas colaborar, cooperar, se sentir útil, dá ao ser humano, dá ao indivíduo algo muito importante, né, que contribui para a felicidade.
essa sensação de que nós somos capazes, que somos úteis, que podemos cooperar, colaborar, nos dá confiança de que podemos lidar com as coisas, podemos enfrentar dificuldades. Então, se eu consigo incentivar o meu filho a participar, a ser ativo nisso, a perceber necessidades e atuar, certamente ele vai desenvolvendo uma força, uma capacidade de lidar com os problemas. Só que muitas vezes o que eu vejo é que os pais fazem isso de maneira meio falsa, fantasiosa, né? Atribuindo a crianças tarefas que nem são necessidades reais. Por exemplo, segura esse guardanapo para mim enquanto eu faço a faxina em casa. Coisas que não são conectadas à realidade, a necessidades reais. E é claro que eu não posso colocar o meu filho para fazer coisas complexas, incoerentes com a idade dele. Mas eu posso sim pedir pequenas tarefas. Por exemplo, busca meus óculos, por favor, na minha mesa de cabeceira. E é muito curioso como a criança tem uma natureza, uma necessidade de colaborar. Parece que isso é realizador. Quanto menor a criança, mais evidente isso é. Você pode ver, às vezes uma criancinha de 2 anos, ela te vê ali passando uma vassoura e ela quer também. E ela vai fazer uma bagunça. Porque é assim. Mas a gente precisa ver isso como um investimento. Não para que ela se torne um ajudante seu, mas para que ela vá vendo no trabalho, na colaboração, algo agradável. Ela tem que se sentir convidada a fazer isso. Sair do papel de mero espectador, daquele passageiro que está ali só contemplando a viagem, para ela assumir esse lugar de tripulante, onde a aventura de viver se torna muito mais interessante, muito mais rica. Então, convidar a criança a participar. Se ela é muito pequena, convida ela para ver você cozinhando. Fala, isso aqui é para você ver, para você aprender. Um dia você vai poder cozinhar também. Ou então me pedir para ela te ajudar a mexer uma vasilha, uma massa. Coisas que realmente vão contribuindo. E ainda que ela não possa contribuir, que pelo menos ela te enxergue fazendo coisas reais, necessárias, úteis. E às vezes, simplesmente pedir para a criança segurar a porta enquanto você vai jogar o lixo fora para que a porta não bata, já é uma maneira de incluir ela. Então, esse sentimento de que ela é útil, de que ela pode participar e de tirar ela desse lugar passivo, pode gerar nela um sentimento, um olhar para a vida de muito mais ação, muito mais dinâmico. Ela pode olhar para a vida e perceber tantas necessidades que a nossa sociedade tem, que a humanidade tem, e perceber que ela pode atuar, ela pode sonhar em realizar coisas. Porque o que eu vejo hoje, muitas crianças, muitos adolescentes, que vão ficando tão inseguros do que são capazes de fazer porque nunca fazem nada. Então se sentem muito inseguros. Isso impede eles até de sonhar com grandes coisas. Então agora, às vezes uma pequena realização, uma pequena coisa que a criança consegue fazer, e ela vê, puxa, eu contribuí, eu colaborei. Isso dá a ela uma satisfação que pode ser crescente. E ela olhar para a vida como um mar de possibilidades. E por mais difícil que seja uma dificuldade que a sociedade está vivendo, que a humanidade esteja passando, ela pode sim se sentir capaz de colaborar. Não com fantasias. Por isso que é importante que as necessidades sejam reais, mas sem medo dos desafios. Sem medo de que os problemas sejam grandes demais, que sejam maiores do que ela. Então, essa forma de incentivar essa colaboração com esse realismo permite à criança a dar passos firmes e olhar para a vida de uma forma mais corajosa. Quinta e última dica de hoje. Busque sua felicidade e incentive seu filho a ser feliz. Esse é um ponto que eu considero dos mais importantes. É um erro acreditar que devemos abandonar a nossa felicidade para que o nosso filho seja feliz, com o nascimento de um filho. Que essa responsabilidade vai nos tirar a possibilidade de ser feliz. E que agora o mundo se tornou cinza, cheio de tarefas, de problemas e de dificuldades, e que a felicidade se tornou um projeto distante. Não quero dizer com isso que não sejam necessários sacrifícios. É claro que sim, é claro que nós vamos mudar a nossa dinâmica de vida. Mas não porque estamos perdendo coisas, ainda que nossos hobbies, nossos interesses mudem, porque é natural que mude, nós temos que amadurecer.
E agora a nossa família, nossa vida expandiu. E eu preciso lidar com isso. Mas eu preciso descobrir novas formas de realização. Novos sonhos, novas perspectivas, né, novas atitudes para que a minha vida continue rica, continue intensa. E agora incluindo um novo integrante. Alguém que eu também preciso transmitir isso. Kant diz que devemos ser felizes não por inclinação apenas, mas por dever. Que a felicidade é um dever do ser humano. Ou seja, por inclinação, às vezes a gente não tem motivação suficiente. Dá muito trabalho ser feliz, e dá mesmo, porque a felicidade é algo exigente. Exige que a gente esteja sempre em movimento, que a gente se expresse, que a gente se realize, que a gente busque superar obstáculos, busque novas experiências, né? Viver aventuras, não aventuras como adolescentes, né? Mas aventuras de descobertas importantes, principalmente desse mundo interior, que é próprio de quem vai amadurecendo ao longo da vida. Mas, de todo modo, eu preciso olhar para a vida com esse frescor da descoberta, com esse frescor da esperança. E isso não é fácil, mas eu preciso fazer isso por dever. Não só por mim, mas pela pessoa que eu de alguma forma influencio, que é o meu filho, que são as pessoas por quem eu sou responsável. Então, transmitir esse valor, transmitir a importância da felicidade. Né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas começam a apresentar para a criança um mundo adulto muito árido, de que é um mundo só com problemas. Eu chego do trabalho reclamando de tudo que aconteceu comigo ao longo do dia, reclamo do meu colega, do trânsito, dos problemas, e nunca tem espaço para uma reflexão, para um olhar positivo sobre as coisas, sobre o que eu aprendi com aquilo, e sobre como é bom aprender, compreender mais a vida. Como a vida tem momentos preciosos, momentos de contemplação. Eu preciso trazer isso, porque senão eu vou apresentar para o meu filho uma versão do mundo adulto distorcida e que vai provavelmente gerar nele um medo da maturidade. E é razoável se pensar assim. Porque imagina, se alguém fala, olha, eu vou te dar um convite para uma outra fase da sua vida, mas ela é péssima, ela é sem graça, ela é cinza e não nos permite realmente ser feliz, e você vai ter que abandonar tudo que você gosta, tudo que você ama, todos os seus sonhos, ainda que essas coisas realmente precisem mudar. Mas enfim, eu apresento para a criança um mundo que não é convidativo. Então é natural que a gente veja, muitas vezes, crianças, adolescentes que não querem amadurecer. Porque o mundo adulto é ruim, é chato. Né? Então, nós precisamos encontrar isso, buscar isso, ainda que eu não tenha uma resposta pronta, mas eu preciso procurar isso. Então, eu sempre incentivo os pais a analisar a sua própria vida e a se perguntar, tá, mas o que me faz feliz? Eu estou perseguindo meus sonhos? Ou estou perseguindo algum sonho? Eu estou buscando descobrir novas coisas? Estou buscando ampliar a minha consciência? Estou trabalhando sobre mim mesmo para tentar ver a vida de uma forma mais leve, mais construtiva, né, mais ampla. Então, se eu não tenho essa resposta, eu preciso buscar, não só por mim, mas também pelo meu filho. Essas são algumas dicas, né, algumas ideias que poderiam claramente ser exploradas de uma forma mais ampla, que poderiam também inspirar ações, práticas, e pode ser tema de uma outra ocasião. Mas eu espero que através dessas reflexões isso sirva de inspiração. Ainda que não concordem completamente com o que é dito, porque é muito difícil, realmente cada um tem um contexto, cada criança é única. E nós também precisamos respeitar aquilo que é um valor para mim, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer nesse momento. Mas se isso gerar pelo menos um diálogo sobre algumas dessas ideias, eu considero que a palestra foi bem sucedida, que trouxe alguns elementos e que cada um pode desenvolver isso de diferentes formas. Como eu falei, existem muitas maneiras de aplicar cada uma dessas coisas, de gerar oportunidades para se vivenciar isso. Mas acredito também que com criatividade, com esse olhar, com atenção, a gente pode pegar elementos desses princípios e cultivar como sementes de coisas que podem realmente ajudar os nossos filhos
a buscar a felicidade, a buscar essa realização, a não abrir mão disso e também se tornarem mais fortes, mais capazes, mais confiantes de que podem enfrentar os desafios da vida. E se de alguma maneira isso ajudou a trazer essas reflexões, eu me dou por satisfeito. Então, agradeço a atenção e até a próxima.